É, Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Cuidar. Eu sou o Gabriel Eu sou o João Pedro. e a gente está aqui hoje, nesse segundo episódio da série, para falar um pouquinho sobre o trabalho de cuidado, mas aprofundando sobre organizações e legislações trabalhistas, grupos de apoio, serviços de alívio e outros temas que tenham a ver com isso do trabalho de cuidado. Para isso, a gente trouxe aqui a doutora Ieda, advogada da Sorri. A gente vai pedir que ela se apresente um pouco, mas primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui falar com a gente. Pode se apresentar pro pessoal, por favor. Boa tarde a vocês. Eu agradeço muito o Boa tarde. convite, é muito bom estar aqui para falar de um tema tão importante e tão atual que é o cuidado, né? O cuidado das pessoas é muito importante. Eu sou advogada, tenho 33 anos de atividade e atualmente eu advogo para a Sorri Bauru, então estou bem atualizada com esse tema, né? Do cuidador. Uhum. E é isso. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Então, doutor Ieda, a gente sabe que o cuidador, ele ajuda a pessoa que não tem condições de realizar uma tarefa de vida diária. Então, a pessoa que às vezes não tem condição de ir no banheiro, tomar banho, ele vem para cumprir esse papel de auxiliar essa pessoa, né? E a gente vê muito cuidador informal, assim, a gente liga ele a uma pessoa que não é um profissional da área. E a gente vê atualmente uma evolução para essa profissionalização. E a gente queria saber como isso está acontecendo e dos tipos de cuidadores, porque é diferente um cuidador de um idoso, de uma criança, são habilidades diferentes. É verdade. Então, vamos lá. O cuidador tem um histórico, né? Uma evolução. Então, antigamente, o cuidador era a mulher, aquela que era a mãe de família, né? Ela ficava em casa, então ela cuidava desde os filhos até aquele que ficava doente da família e posteriormente do idoso. Então ela tinha toda essa habilidade, né? Ela tinha que cuidar de todas essas pessoas. Mas com o tempo, com a evolução, com o feminismo, com a retirada da mulher do lar, então a mulher sai do lar para também prover, né? A sociedade começou a ter mais exigências. Então, o homem não era mais o único provedor. Era necessário que a mulher saísse. E com a saída da mulher, veio a necessidade de cuidadores, porque quem é que vai cuidar das crianças que ficaram em casa? Aquela criança antes ficava até a pré-escola, né? Até os Hum. seus 5 anos ela ficava sendo cuidada pela mãe. Algumas até pré-alfabetizavam os filhos. Com a saída dela de casa, era necessário um cuidador. E isso foi mudando porque se criaram as escolas. Então, tinha as creches, isso evoluiu, e hoje nós temos até os berçários. Então, a criança sai de casa para ser cuidada em entidades, em organizações, em escolas próprias para isso, os berçários, né, as creches e tudo mais. Então, nós temos nessa área já um tipo de cuidador, que é aquele que cuida das crianças, desde aquela tenra idade do bebê até a idade escolar, né? E, posteriormente a isso, foram nascendo outras questões. A população foi envelhecendo. O Brasil era um país de jovens e hoje ele é um país que está envelhecendo, né? Tem muito mais idosos do que Uhum. antes. Então, nasce aí uma necessidade do cuidador de idoso, porque esse idoso, antes que ficava em casa e era cuidado por algum familiar, hoje ele necessita de cuidados e nem sempre existe um familiar ali disposto e que tenha conhecimento, tenha Uhum. aquela técnica e aquele amor que é necessário para Uhum. cuidar de um idoso, né? As necessidades são diversas. Então, vem aí então aquele cuidador que gosta do idoso, contratado para isso, né? Para cuidar daquele idoso. E o cuidador em si é o que você falou. Quem é o cuidador? Aquele que faz pelo assistido tudo o que ele faria normalmente por si só. Uhum. Uhum. Então, ele tomaria um banho por si só, a sua higiene, a sua alimentação, né? Tudo isso é feito por ele. Num determinado momento da vida,
né? Quando criança, porque ele ainda não tem condição de fazer isso sozinho, quando adoentado, porque ele já não consegue fazer em razão da doença, e quando idoso, porque não consegue fazer pela condição mesmo da idade, né? E aí, depois disso, nós temos o cuidador da pessoa com deficiência. Uhum, Então, a pessoa com deficiência, ela precisa de cuidados especiais, muito específicos. Então, nós temos, então, 3 tipos de cuidadores em tese, né, no geral. O cuidador de crianças e adolescentes, o cuidador do idoso e o cuidador da pessoa com deficiência. Uhum. São 3 tipos bem distintos de cuidadores. certo. E a gente estava conversando antes, essa profissionalização não existe um curso superior pro cuidador. Não, assim, a gente pelo menos não sabe nenhum curso superior, nenhuma faculdade pro cuidador específico. Mas existem cursos de capacitação que ele pode procurar na internet ou fisicamente para ele se especializar? Quais são as opções que ele tem quanto a plano de carreira e capacitação propriamente dita? Esse é um dos grandes problemas, né, Uhum, porque o cuidador, na verdade, ele aprendia a cuidar informalmente, né. Ele Uhum, passava a cuidar, de alguém na própria casa, né, a família, né, e passava de um cuidador de família a um cuidador, profissional. Mas que tipo de profissionalização é essa, né? uhum, Na verdade, não existia um treinamento, uma capacitação específica, ainda não existe uma legislação específica para o cuidador, isso ainda não existe. Então, são muitos entraves que tornam essa profissão uma profissão extremamente informal. uhum. Inclusive, muitos dos cuidadores atualmente trabalham sem registro em carteira, sem uma jornada de trabalho definida, muitas vezes em excesso de jornada, né? E sem garantias trabalhistas, né? É, alguns que têm aí o registro em carteira, conseguem, pela CLT, ter algumas garantias, mas a maioria deles não tem isso, né. Ele não tem um piso salarial, né, ele não tem o controle de frequência. Então são, muitas dificuldades nesse mercado de trabalho. E que agora, com a mudança da legislação, a tendência é que isso realmente melhore. A capacitação hoje, ela é feita por, cursos, né, então, aqui em Bauru, por exemplo, nós temos o Senac, que fornece aí um curso de cuidador de idoso, a Sorri, que é uma associação que cuida das pessoas com deficiência, Uhum. oferece treinamento e capacitação para aqueles que estão fazendo uso dos seus serviços. Então, aquele acompanhante que vai levar a pessoa com deficiência para os cuidados da FOBI, ele é orientado, ele é capacitado para cuidar dessa pessoa em casa, uhum, né. E a Sorri fornece, então, quando contratada, um curso de capacitação para, demais pessoas, né. E existem os cursos à distância, que hoje com a internet isso realmente ficou bem acessível, né. Então a capacitação hoje é feita dessa forma. No meu ver, não há necessidade realmente de um curso superior. É um curso técnico, né, Uhum. e que poderia sim capacitar, de diversas formas, aquele cuidador, com o que ele mais se identifica, né, uhum. porque as características de cada cuidador são diferentes. Sim, Então, com certeza. ele com o que ele se identificar, tem então o curso próprio para que ele possa se capacitar e atender bem aquele que precisa de cuidados. É realmente é isso que a senhora falou, eu acho que tudo passa pela legislação um pouco, né, essa mudança de legislação traz consequências para a carreira de cuidador em todos os aspectos, principalmente por essa questão da mudança do perfil que a senhora comentou, que antigamente era muito a mulher e o familiar, e com as mudanças da sociedade, principalmente da inserção da mulher no mercado de trabalho, envelhecimento da população, o aumento da incidência de doenças crônicas, tudo isso vai aumentando a necessidade de cuidadores, ao mesmo tempo que o perfil do profissional que está trabalhando nessa área muda.
Comparado com o que era antes e com o que a senhora acha que vai ser, com base nessas mudanças de legislações e tudo que está sendo discutido agora, porque isso traz muitas mudanças positivas para a carreira, né. Como a senhora acha que o perfil do cuidador vai se alterar daqui para frente, nos próximos anos? A gente costuma dizer que cuidador é uma das profissões do futuro, Uhum, né, então por quê? A necessidade, né, então é isso, sempre que o mercado necessita de um serviço, de um trabalho, abre-se a possibilidade de emprego. Né. E, com a mudança da sociedade e da legislação, nós temos agora uma legislação específica para o cuidado, né, que foi aí, entrou em vigor em dezembro de 2024, mas na verdade o decreto que regulamentou essa lei entrou agora em julho, então é uma lei muito recente, uhum, muito ampla, ela abrange muitos fatores, ela é multifacetada, né, então ela envolve a sociedade, ela envolve o governo, o estado e envolve também a pessoa do cuidador. Então ela tem muitas previsões com relação a isso. Com certeza uma segurança, e o que a gente espera é que venha uma regulamentação da profissão, porque a lei é uma lei, que faz um plano de ação governamental, né, mas ela não é específica para o cuidador. Então o cuidador ainda permanece com algumas dificuldades. Uhum, Nesse sentido, o que a gente vê é que, futuramente, nós vamos ter, com certeza, uma legislação regulamentando a profissão do cuidador, dando a ele os benefícios que ele necessita, né, como aqueles que eu já citei, então, uma jornada de trabalho, um piso uhum, salarial, a possibilidade de ter acesso à previdência, né, social, então, com aí os benefícios de uma aposentadoria, uhum, de um tratamento, no caso de doenças, licenças, afastamentos, enfim. Tudo que hoje é informal vai se tornar formal, né? E vai ser garantido por lei. uhum, Então, a ideia é que esse cuidador, diante desse favorecimento, dessa legislação, da possibilidade dele se capacitar, nós vamos ter aí uma abertura de mercado. Eu uhum, diria que hoje aquele que quer, daqui a um tempo, ter um bom rendimento, ele teria que começar agora a uhum, procurar cursos de capacitação, porque quanto mais cedo ele se capacitar, mais cedo ele estará aí entrando no mercado de trabalho. Hoje nós temos concursos públicos para cuidador. Então a gente tem a necessidade, o Estado tem necessidade de cuidador para criança. Então as escolas estão precisando de cuidadores nas mais diversas áreas, não só para atender aquela criança, mas hoje nós temos uma política de inclusão. Então, as pessoas e as crianças com deficiência, elas não ficam mais isoladas dentro das suas casas. uhum. Elas saem para a sociedade. Então, elas necessitam de um cuidador, né? Nas escolas, nós temos agora cuidadores para atender as crianças com deficiência. uhum, Aquelas que precisam de uma alimentação especial, através de sonda, que precisam de uma limpeza diferenciada, que precisam de ajuda para locomoção. Hoje, esse cuidador, que é um cuidador com especialidade diferenciada, ele com certeza tem mercado e tem um salário melhor. Então, quando você fala de capacitação, nós estamos falando de uma melhoria no atendimento, no uhum, fornecimento dessa mão de obra e num benefício muito grande para o assistido. Então, a capacitação é de suma importância, né? E nós só vamos ter essa profissão realmente como sendo uma profissão de futuro diante de uma legislação mais apropriada uhum. e de uma capacitação muito bem feita para cada tipo de serviço a ser prestado pelo cuidador. Sim. É importante salientar essa parte de que é benefício, com certeza, para o trabalhador do cuidado, mas isso traz muitos pontos positivos para quem é assistido também, né? A profissão sendo melhor regulamentada e, portanto, melhor feita, né, na prática, traz benefício para todo mundo. E aí, aproveitando o gancho, então, da legislação, a senhora poderia falar um pouquinho sobre
como era a legislação e o que a gente tem conquistado até agora. A senhora comentou que ano passado, em 2024, teve um decreto que saiu e o que ele diz, o que ele adicionou e o que ficou faltando. A legislação foi aprovada, estava tramitando no Congresso, na verdade, desde 1999, mas com muitos entraves, porque é uma legislação bastante complexa. Nós tivemos também a questão da pandemia, então isso atrasou muito. Uhum, Mas é uma legislação que estabelece uma política nacional do cuidado. Então, ela é ampla, uhum, e ela precisa de cooperação, e como toda legislação, ela vai demorar a ser implantada, né? A gente sabe com que certeza. a lei ela acontece, ela entra em vigor, mas até que ela realmente seja utilizada, aí vai um lapso de tempo, né? Sim. E essa lei, ela prevê também dotação orçamentária do Estado, que já é um grande progresso, porque muitas vezes a legislação é posta, ela tem muitos benefícios, mas não tem o apoio financeiro necessário para que aqueles benefícios sejam implantados. E essa legislação, ela já vem com uma proposta de dotação orçamentária, que é muito importante, Uhum. né? E junto com essa legislação, nós temos algumas outras tramitando, né? Nós temos agora aí uma legislação para que seja feito vamos dizer assim, um Bolsa do Cuidador, entre aspas, né? Entendi. Que é semelhante ao Bolsa Família. Então, a pessoa que precisa de um cuidador, ela vai ter acesso a um valor que parece que vai ser estabelecido em R$ 600 mensais, para que com esse valor ela possa fazer uso, contratar um cuidador. Perdão. Então, essa questão é uma questão que é muito benéfica, porque não se faz nada sem que haja uma contraprestação, né? Então, Com você certeza. faz um serviço e você precisa da contraprestação desse serviço. Então, é uma lei que ainda está tramitando, mas que possivelmente, brevemente, será aprovada. Nós temos um outro benefício do INSS, que é a possibilidade do aposentado que precisa de cuidador ter um acréscimo de 25% na sua aposentadoria para fazer uso desse valor para pagar um cuidador, Uhum. né? Então, estão sendo criados mecanismos legais para que isso realmente aconteça e se implante. Mas o que nós temos é a dificuldade do tempo, né? Uhum. A legislação ela só vem depois que a situação acontece. Dificilmente ela antecipa, né? E então ela veio agora por conta de todos esses fatores que nós já vimos. Mas ela precisa de um tempo para realmente ela ser implementada, ter Sim. eficácia, Sim. né? E o que a gente espera é que esse tempo não seja muito longo, né? Uhum. Que realmente tudo isso aconteça o mais rápido possível. Até porque nós estamos falando em direitos, mas nós também sabemos que nós temos os deveres e as obrigações. Uhum. E isso é muito importante. Aí nós passamos para o passo da regulamentação da profissão, que essa lei não traz. Então, o que nós precisamos daqui para frente? A Perfeito. luta pela regulamentação da profissão, para que sejam estabelecidos os seus direitos e os deveres do cuidador. Uhum. Porque nós sabemos de muitas histórias dos benefícios que é ter um cuidador, mas nós também sabemos de histórias em que isso é muito nocivo, né? A Com gente vê certeza. aí algumas histórias em que o cuidador, ele não tem aquele preparo necessário e acaba prejudicando ao invés de ajudar o assistido. Então, Sim. com a legislação regulamentando a profissão, vem também toda a consequência dos deveres e o que pode acontecer se esses deveres não forem cumpridos, né? Então, nós temos aí a possibilidade de exigir e também punir quando toda Necessário. aquela conduta não for cumprida. Junto com a legislação, com certeza, irá um código de ética próprio, Uhum. né? E todos as nuances que a profissão traz. Então, o que falta? Falta essa legislação. Essa legislação é de suma importância para que aí sim nós tenhamos bem definidos o que é o cuidador,
qual é a sua função nas mais diversas áreas e quais são os benefícios e os direitos que ele tem, quais são os deveres e o que acontece com ele se ele Aham. não cumprir esses deveres. Né? E aí eu fiquei com uma dúvida, essa Bolsa Cuidador já tem algum critério estabelecido para quem poderá receber essa Bolsa Cuidador? Ótima pergunta. Ainda não tem estabelecido, mas assim como Bolsa Família, ela vai ter esses mesmos critérios, né? Supõe-se que terá os mesmos critérios, ou seja, parte da necessidade da pessoa, né? Então, evidentemente, vai ter um teto. Então, Uhum. por quê? Porque aquele que pode pagar por si um cuidador, ele não necessita Uhum, do auxílio do Estado. Uhum. O Estado está auxiliando aquele que não tem condições, né? Aquele que mais precisa. Né? Porque o que nós vemos, a grande maioria da população pobre, ela necessita de cuidados e muitas vezes ela não obtém. Uhum. sim. Né? Então, esse núcleo, né, é que tem que ser realmente auxiliado. Então, essa bolsa, esse auxílio vai estar voltado para essas pessoas que vão ter critérios que elas devem alcançar para poder fazer jus a esse valor. Não vai ser qualquer pessoa, Uhum. né? Há uma série de coisas. Tem que se provar a necessidade tanto financeira, não tenho como me cuidar e preciso do cuidado. Então, há que se provar a necessidade do cuidado e a necessidade financeira para que então ele faça jus a esse valor. Uhum. A princípio, seria isso. Uhum. E aí a gente, assim, uma coisa que a gente vê bastante é que o cuidador, às vezes, ele cuida da outra pessoa, mas não cuida de si mesmo, né? Ele tem muito problema, muito cuidador tem problema psicológico, problema de rotina, por desgaste físico, mental. E a gente queria saber quais são as formas de acesso que ele tem para ter esse alívio. Se tem grupo de apoio, se tem algum local que ele pode procurar. A princípio, existem grupos de apoio, né? Mas não são muitos, né? Nós não temos ainda uma rede formada de apoio. Nós temos o que o governo oferece, que não é específico para o cuidador, mas é específico para aquela pessoa que precisa desse apoio psicológico, médico, psiquiátrico, né? Mas não é específico para essa área. Uhum. Então, uma outra situação aí que a gente pode dizer que está em falta e que é necessário seria esse apoio. Mas eu imagino, nós temos várias associações de Sim. cuidadores. Uhum, E essas associações geralmente oferecem esse apoio. Mas elas precisam também que seja regulamentado. Porque se a profissão é regulamentada, aquele cuidador ele se associa. Uhum. E aí ela tem recursos para manter também esse tipo de apoio. Não só o apoio psicológico, de fornecimento uhum, dessa parte de apoio, mas até jurídico, né? Como em outras áreas que esse cuidador vai necessitar, né? Uhum. Orientação. Então, orientação jurídica, capacitação, tudo isso pode estar junto dessas organizações, dessas associações que têm a ver com o cuidado. Uhum. Né? E aí eu acho que nós teríamos uma rede que vai ter, de um lado, o governo com sua função, né, e a sociedade com a outra função. Né? Então, por isso que nós falamos que não é um trabalho simples. É algo que tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado. A lei que veio aí em 2024 veio com essa tarefa de fazer essa estruturação, né? E eu creio que nós demos um grande passo. Mas agora é fazer essa outra ponte com a sociedade, né? Para que também haja consciência social. Uhum. Porque nós vemos muitas vezes empresas que têm aí seus cuidadores, mas como não existe uma legislação regulamentando, então o salário nem sempre é bom, a Uhum. sobrecarga de trabalho existe, né? Então, com a sobrecarga, esse cuidador, ele realmente acaba necessitando muitas vezes até de atendimento médico, de atendimento psicológico, psiquiátrico, por causa do estresse, da estafa. E nós sabemos que é uma profissão que demanda um esforço muito grande, uma Sim. dedicação fora do normal, né? A gente Uhum. diz que
Um dos princípios aí do cuidador, algumas características do cuidador é a empatia, a Sim. paciência, né? Aquela escutativa que tem que estar sempre atento ao que o seu assistido precisa, ao que ele necessita, né? Então, não é fácil. Muitas vezes, o envolvimento do cuidador, principalmente se ele está dentro de uma casa, ele envolve com toda a circunstância daquela família, né? Uhum. Muitas vezes se apega ao seu assistido, sofre com ele, Uhum. né? E tem que ter todo aquele cuidado. É ele quem vai alimentar aquela pessoa, que vai dar banho, que vai dar medicação, que vai muitas vezes acompanhá-lo à consulta médica, à terapia. Ou seja, o envolvimento do cuidador é profundo, Sim. muito próximo. E a parte emocional, ela sofre bastante, Uhum. né? Se essa pessoa não tiver esse preparo, que é uma questão que também pode vir na capacitação, Sim. Uhum. como você agir em determinadas circunstâncias, né? Isso Sim, sim. é muito importante também. E agora me surgiu uma dúvida aqui também, que a senhora comentou sobre a relação da legislação com essa parte de alívio psicoemocional. Eu imagino que a legislação antiga, antes dessa de 2024, já não abordava muito mesmo, mas essa nova, a senhora falou que está faltando, mas ela chega a comentar e abordar esse assunto de alguma forma, ou ela também deixa meio que para projetos futuros? Praticamente deixa para projetos futuros, porque na Uhum. verdade ela faz um leque, né? Um chuveiro de situações, né? Uhum. Ela fala do cuidador, fala, mas na verdade ela é uma política nacional do cuidado. Uhum. Uhum. Então, qual é a estrutura que a gente tem para cuidar das pessoas que necessitam de assistência? Sim. Né? Mas o enfoque é maior para esse tipo. O cuidador está ali porque ele faz parte dessa rede, né? Mas ele não, ali não é o espaço realmente para tratar algo tão específico quanto esse. Uhum. Por isso que eu digo que há necessidade de uma outra lei mais específica para o cuidador, Sim. Uhum. né? Que realmente aí abranja toda essa situação, né? O governo oferece, através de outros mecanismos, né? O CAPES, algumas Sim. situações da assistência social, oferece esse apoio. Mas veja bem, um cuidador que tiver a sua profissão regulamentada e uma carteira de trabalho assinada, ele vai ter os benefícios do INSS. Sim. Sim. Então, ele vai ter esse cuidado que hoje ele não tem, Uhum. porque a gente sabe que a maioria desses profissionais, ele não é um profissional reconhecido, né? Ele trabalha na informalidade, ele não trabalha na formalidade. Uhum. E aí, o tempo vai passando, os cuidadores, eles tendem a viver nessa profissão. Então, eles trabalham à exaustão. E muitos poucos recolhem INSS como autônomo, por exemplo, para poder se beneficiar de uma aposentadoria no futuro. Uhum. Então, a ideia é exatamente que se faça essa outra legislação para regulamentar e trazer alguns desses benefícios para o cuidador. Uhum. E aqui na cidade de Bauru, como é que tá a rede de cuidado? A gente sabe que tem o trabalho da Sorri, mas eu queria saber um pouco mais como funciona a rede de cuidado aqui. Então, nós temos alguns acessos mais específicos, né? Que são o idoso, né? Então, existe aí, o governo tem, né? A prefeitura, eles têm um trabalho junto à Secretaria de Assistência Social, que envolve também esse apoio, né? Ao idoso. Então, dependendo da área, a gente tem, como eu disse, nas escolas, por exemplo, agora, nós temos concursos para cuidador. Então, para quê? Para que a criança tenha essa assistência. Né? Uhum. E alguns organismos estaduais, realmente, que tem a ver com aí mais essa parte de saúde mental, né? De apoio para essas situações específicas de estresse, né? De estafa, realmente, do trabalho, mas não é nada especificamente
voltada ao cuidado. Mas o idoso tem associações, né? Associação dos Aposentados, Aham. várias associações que cuidam um pouco de suprir essa parte. Mas não é suficiente. Realmente tem muito ainda que se fazer. E houve um aumento muito grande. Então, a Sim. demanda é muito grande, né? Hoje nós temos uma população, por exemplo, de autismo muito grande, né? Porque antes isso não era diagnosticado. Então, o diagnóstico do autismo hoje, ele é feito de uma forma muito completa e aí, então, consegue-se chegar ao espectro de uma forma mais certeira, né? Mais assertiva. E aí se tem um trabalho de tratamento mais adequado, né? As pessoas com o idoso, por exemplo, muitas vezes a falta de mobilidade, então acesso à cadeira de roda, a um andador, é, isso não existia antes. Então o idoso ficava isolado dentro de casa. Hoje já tem um acesso mais fácil a isso, né? Alguns convênios com o SUS, com a política federal, estadual, municipal, propiciam alguns benefícios aos idosos, às pessoas com deficiência, que antes não existiam. Então, hoje isso também melhorou, né? Só que a demanda é grande, né? É o que nós estamos falando. Cresceu o número de idosos, cresceu o número de pessoas com deficiência, porque agora elas são diagnosticadas. Isso sem falar na questão de um país que tem adoecido mais. Então, né, depois da pandemia, principalmente, a gente Com nota certeza. que a saúde ficou muito deficitária, né? Então, as pessoas estão necessitando mais de cuidados, que talvez antes não principalmente na esfera da pessoa produtiva, aquela que está trabalhando, nós não víamos tanto o adoecimento como nós vemos agora, né? Isso tudo por causa de uma série de um contexto muito amplo, né? Sim. Nós estamos num planeta que está definhando, numa situação climática absurda. Então, tudo isso que antes não acontecia, hoje acontece, né? Nós temos doenças de pele que antigamente não aconteciam, mas que com toda a parte climática está acontecendo muito mais, né? Enfim, e a questão da falta de diagnóstico. Antes as pessoas morriam muito mais cedo, porque elas não eram diagnosticadas, não se tinha tratamento. Hoje a medicina evoluiu muito. Então hoje há tratamentos melhores, as pessoas têm um acesso também ao tratamento que antigamente não tinham, né? O que a gente exalta muito o SUS é nesse sentido, que nós vimos aí na pandemia o que seria do Brasil se nós não tivéssemos SUS. Então, hoje nós temos uma rede de saúde muito boa. Bauru é referência nisso, né? Nós temos aí um hospital estadual, então temos o Centrinho, nós Aham. temos referências muito boas em tratamento de saúde. E isso possibilita que as pessoas se tratem melhor e vivam mais. E nisso elas vão precisar, lá na frente, de cuidados. É muito impressionante aqui em Bauru, cresceu muito a quantidade de casas de repouso. Então, Interessante. é, é, Também não sabia dessa informação. é muito grande. Nós temos várias casas que há 10 anos atrás não existiam, né? Nós tínhamos poucas casas de repouso. Nós tínhamos aquelas casas que eram vistas mais para aquele necessitado. Os vicentinos, né? Uhum. A Vila Vicentina, que acolhia os idosos, né? Nós tínhamos poucas casas para isso. E hoje elas cresceram em um número muito grande. E cada vez que você vai a uma dessas casas, a informação é falta, tem Hum. falta. A procura é grande. Porque as pessoas também se conscientizaram que elas mesmas não têm condições de cuidar por si. Sim. Então, eu não tenho como cuidar do meu idoso, porque eu trabalho, não tenho como ficar o tempo inteiro com ele, então eu preciso de um cuidado mais efetivo, né? Sim. Então,
alguém que realmente fique o tempo inteiro sob os cuidados, né? Tendo os cuidados. Então, essas casas, elas oferecem esse tipo de trabalho, Uhum. com mais eficiência, com mais segurança, né? Então, a opção tem sido essa. Bom, então acho que a gente passou por muitos assuntos, né, no trabalho de cuidado, que como era antes, o que mudou e o que ainda falta. Acho que a mensagem que fica é essa, a gente tá tendo um avanço muito grande, mas como tudo, sempre tem como melhorar e tem algumas pontas soltas que a senhora comentou na legislação, mas que a gente tem que valorizar ainda assim, porque é um avanço muito grande, né? Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela a Beleza. doutora Ieda, né, pela conversa, um assunto muito importante. Curte, comenta, compartilha e qualquer coisa, nossas redes sociais vão estar na descrição para vocês mandarem mensagem, pergunta ou dar dica de algum tema que vocês queiram ver. Com certeza. E é isso. A gente agradece muito a presença, o diálogo foi muito legal. Obrigado pelo tempo e agradece de novo vocês por terem assistido. Eu agradeço também a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado.